Graça e paz, família Shekinah e todos que nos acompanham nas redes sociais da igreja. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Amém? Fique ligado para receber essa palavra. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os hinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adoro o único que é digno de toda honra e todo louvor, que não há outro como tu, Senhor. Não há outro Deus igual a tu, Pai. Por isso que te adoramos, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos escolheste primeiro, Senhor. Nos amou primeiro, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O que eu preciso está em ti. Nada se compara ao teu amor. O que eu mais quero é te encontrar e me jogar em teus braços, Senhor. Senhor, meu coração clama por ti. Me ensina a te adorar, Senhor. Te adorar. Me ensina a te adorar, Senhor. Eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Te encontrar. O que precisamos está nele. O que eu preciso está em ti. Nada, nada, nada. Nada se compara ao teu amor. O que eu mais quero é te encontrar e me jogar em teus braços, Senhor. Senhor, meu coração clama por ti. Me ensina a te adorar, Senhor. Declare isso. Te adorar. Me ensina a te adorar, Senhor. Eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Te encontrar. Eu quero ver a tua. Estou correndo pra te encontrar. Eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Te encontrar.
Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos dar início, à palavra de Deus aos nossos corações. Hoje é culto, queridos, intitulado Culto de Doutrina. Nós vamos estar compartilhando com vocês uma palavra para o seu coração, para a sua edificação. Amém? E eu quero ler com vocês o livro, o Evangelho de Lucas 3:38. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, sobre esse texto da qual a palavra de Deus nos fala sobre filhos de Deus e filhos do diabo. E eu quero que diante desse estudo, neste dia, você possa refletir, queridos, de quem você é filho? A palavra de Deus vai lhe orientar de quem você é filho. E você vai estar tirando sua conclusão no momento de quem você é filho. E em Lucas 3:38 diz: Cainã, filho de Enós. Enós, filho de Sete. Sete, filho de Adão. Adão, filho de Deus. A palavra de Deus nos fala aqui que Adão era filho de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, queridos, que no início Deus criou o homem como filho de Deus, perfeito, sem pecado. Amém? Então Deus criou o homem, como seu filho Adão, perfeito, sem pecado, mas com o livre arbítrio. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre esse livre arbítrio, queridos, que era a vontade própria de escolha. O homem tinha vontade própria de escolha. Deus lhe deu o livre arbítrio para que ele tivesse as suas escolhas. Mas quando nós chegamos, queridos, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança e lhe deu o domínio ou autoridade sobre toda a criação da terra. A palavra de Deus nos fala aqui que Deus, amados, criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança e lhe deu o domínio ou autoridade sobre toda a criação da terra. Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, sobre esse domínio, sobre essa autoridade que Deus deu o homem à terra. Em Salmos 115, versículo 16, a palavra de Deus diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Amém? Os altos céus, queridos, a palavra de Deus diz que pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor, mas a palavra de Deus nos diz que a terra Deus confiou ao homem. Deus deu essa autoridade, queridos, ao homem para governar aqui na terra. E quando nós chegamos aqui, amados, em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 ao 17, diz a palavra que Deus lhe deu uma ordem. O que me chama a atenção, queridos, que Deus deu uma ordem aqui a esse homem. Ele deu o governo da terra, mas ele lhe deu uma ordem. Deus queria compartilhar com esse homem aqui, amados, o governo aqui da terra. Porque ele governava no céu, mas o governo da terra era do homem. Mas Deus lhe deu apenas uma ordem aqui. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17 diz: ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Queridos, Deus agora estabelece aqui
ao homem aqui o livre-arbítrio. Ele deu uma ordem para o homem que de todas as árvores, queridos, do jardim, ele podia comer livremente. Mas o Senhor dá uma ordem aqui dizendo especificamente a Adão, dizendo: mas da árvore de conhecimento do bem e do mal não comereis, porque quando comer certamente morrerás. E eu quero compartilhar com vocês, queridos, que a palavra de Deus nos fala que Adão desobedeceu a ordem do Senhor. E em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, queridos, fala da queda do homem. Esse texto aqui fala da queda do homem. E diz a palavra: depois da ordem de Deus para o homem, a palavra de Deus nos diz que o diabo começou a influenciar o homem a pecar. O diabo começou a influenciar, queridos, o homem a pecar. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que o homem ali foi persuadido. Eva foi persuadida pela serpente e ali ela comeu do fruto proibido, e a palavra de Deus diz que ela lhe deu a Adão. E quando Adão comeu, queridos, desse fruto proibido, da qual Deus tinha lhe dado uma ordem para não comer desse fruto, a palavra de Deus diz que os olhos se abriu. Os olhos dele se abriu, queridos. E eu quero falar com vocês, queridos, que por causa do pecado do homem, a posição como filho perfeito, sem pecado, foi perdida. Essa posição da qual Adão tinha de perfeito sem pecado, queridos, foi perdida por causa do pecado. Por causa da desobediência, queridos, à ordem de Deus. Por isso, queridos, eu e vocês temos que andarmos, queridos, segundo essa palavra, obedecendo essa palavra, para não pecarmos contra Deus. E a palavra de Deus nos diz que esse homem, que era perfeito, amados, depois que ele desobedeceu, amados, que ele pecou, ele perdeu, queridos, essa perfeição da qual ele tinha. E quando chegamos aqui em Gênesis capítulo 3, do 7 versículo 8, diz que abriram-se então os olhos de ambos. Os olhos, queridos, de Adão e Eva se abriram. E diz a palavra: e perderam a comunhão que tinham com o Pai Deus no jardim do Éden. Depois que eles comeram do fruto, a palavra de Deus nos diz que abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva, e perderam a comunhão que tinha com o Pai no jardim do Éden. A palavra de Deus diz que todos os dias, ao final da tarde ali, ao cair da tarde, Deus vinha ter com eles essa comunhão, conversar com Adão, conversar com Eva. Mas depois do pecado, queridos, a palavra de Deus diz que eles perderam a comunhão. E foi necessário que Deus o expulsasse do jardim do Éden, por causa desse pecado. O homem pecou. E quando chegamos, queridos, aqui o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele diz: como está escrito, não há um justo, um sequer. Depois, queridos, que Adão e Eva pecou, toda a raça humana, queridos, também foi condenada com ele a esse pecado. Toda a humanidade também pecou com ele. Amém? E a palavra de Deus diz que não havia um justo sequer. Em Romanos ainda, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a palavra de Deus diz que todos pecaram. E outras versões diz: e estão destituídos
da glória de Deus. Essa, queridos, era a minha, era a sua posição, queridos, depois do pecado de Adão e Eva. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a minha e a sua posição. Mas a palavra de Deus nos diz, diante desse pecado, queridos, havia um salário. E em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero dizer para vocês, queridos, que o pecado tem um salário, mas Jesus tem a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! E eu quero trazer para vocês que somente poderia ser restaurada a comunhão, queridos, e a posição perdida de filho, somente com a vinda, morte, ressurreição de Cristo. Amém? Eu quero chamar a atenção de vocês e repetir novamente, queridos, esse ponto que diz: e somente poderia ser restaurada a comunhão e posição perdida de filho com a vinda de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo. Era tão somente dessa forma, queridos, que a minha e a sua comunhão poderia ter de volta com Deus, através, amados, da vinda de Jesus, através da morte e da ressurreição, nós voltaríamos a ter essa comunhão. E com isso, queridos, eu quero trazer para vocês, com a vinda, recebendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Como, queridos, com a vida de Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque a palavra de Deus nos fala sobre a vinda de Cristo. O profeta messiânico Isaías fala do nascimento de Jesus, que ele viria. A palavra relata sobre a vinda de Jesus, e ele veio, queridos, e quando nós chegamos aqui em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus. Quem era esses seus aqui, do qual Jesus Cristo tinha vindo? Um povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu e vocês que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. Aleluias! Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Foi dessa forma, queridos, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Até então, queridos, eles estão aguardando o Messias, da qual tinha vindo, queridos, e nascido em um berço ali de uma manjedoura. Mas ele esperava, amados, o Messias nascer, amados, de um palácio ali, em um berço de ouro. Mas ele nasceu em uma manjedoura e eles não receberam Jesus, o Messias, queridos, como o seu Senhor. Mas a todos, o quantos receberam, aí entrou eu e vocês, como quando éramos gentios e aceitamos Ele e nos tornamos filhos de Deus. Então tão somente com a vinda dele, queridos, e recebendo Ele, é que nós temos essa salvação das nossas vidas e nos tornamos filhos de Deus. Pastor, o que é que eu faço para poder ter essa salvação? Amados, a palavra de Deus nos explica em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz a palavra:
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, queridos, na vinda de Cristo, para que eu e vocês possamos nos tornar filhos de Deus e ter a salvação, amados, está condicionado aqui a confessarmos Ele com a boca e crer com o coração, queridos. Aí nós adquirimos a salvação e nos tornamos filhos de Deus. Amém? Mas a palavra de Deus nos diz também, com a morte de Jesus, o preço pago pelos nossos pecados. Com essa morte, queridos, de Jesus, o preço foi pago pelos nossos pecados. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque havia uma cédula de dívida. Havia uma cédula de dívida. E o apóstolo Paulo, queridos, ele fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havia uma cédula de dívida contra nós e Cristo riscou a cédula contra nós. Amados, esse riscou, no original grego quer dizer apagou e cravou na cruz. Amém? Cravou na cruz a cédula de dívida que tinha contra mim e contra você. Quer dizer que era o nosso pecado, queridos, a dívida minha e sua, era o nosso pecado que jamais eu e vocês poderíamos pagar. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, queridos, ele cravou ali na cruz, pagando o preço pelo meu e os seus pecados. Amém? Amados, foi isso que ele fez por mim e por você, a ponto de dizer também que com a morte de Jesus, queridos, esse preço diz em Isaías, queridos, 53:4, que ele levou sobre ele todas enfermidades e doença que eu e vocês tínhamos, ele cravou ali, queridos, na cruz do Calvário. Ele venceu, queridos, por mim e por você, pagando o preço, amados, e levando todas as enfermidades e doença ali na cruz do Calvário. Amém? Com a ressurreição de Cristo Jesus, temos vitória nele para andarmos em novidade de vida. A palavra de Deus nos fala, amados, em Romanos, capítulo 6, versículo do 4 a 6. Eu não vou ler, mas eu vou só falar o que está escrito sobre esse texto, que diz, queridos, que com a ressurreição de Cristo, temos vitória nele para andarmos em novidade de vida. Ele nos garantiu vitória para que eu e vocês pudéssemos andar em novidade de vida, para que eu e vocês pudéssemos, amados, ter uma vida diferente, para que eu e vocês pudessem nos testemunhar, queridos, agora que em Cristo somos uma nova criatura, filhos de Deus. Amém? A Bíblia, amados, nos chama muito a atenção, estabelece o fato de que existe filhos de Deus e filhos do diabo. Eu quero que você, queridos, comece a refletir, porque às vezes, queridos, as pessoas estão dentro da igreja, queridos, e ainda não nasceram de novo. Não tiveram verdadeiramente
um encontro com Cristo. Não se tornaram ainda filhos de Deus, mas ainda continuam, amados, sendo filho da desobediência, filho do diabo. E isso é muito sério, queridos, porque em vez de eu e vocês, muitas das vezes, sermos bênção, que deveríamos ser bênção, queridos, para o nosso próximo, às vezes muitos, queridos, não são bênção, mas são maldição. E eu quero trazer para vocês aqui sobre alguns textos aqui que falam sobre filhos de Deus e filhos do diabo. E o próprio Jesus chamou pessoas de filhos do diabo. Abram, por favor, em João 8, do 41, João 8, do versículo 41 ao 44. Olha o que diz a palavra de Deus. O próprio Jesus falando: vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único Pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus mesmo aqui, queridos, ele fala sobre filhos do diabo. Porque muitas das vezes, queridos, as pessoas dizem ser filhos de Deus, mas têm atitudes, queridos, contrárias a um filho de Deus. Então não é filho de Deus. A palavra de Deus diz que esse que não tem atitude, queridos, de amor ao seu próximo, que não tem atitude segundo a palavra de Deus em amor, são filhos do diabo. E a palavra de Deus ainda nos fala, queridos, em Paulo, em Atos capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10. Eu quero chamar a sua atenção nesse texto também de Atos, queridos, 13, do 8 ao 10. Quando Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, chama Elimas também como filho do diabo. Olha o que diz ele: mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentavam desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, o próprio apóstolo Paulo também, ele aqui chama, queridos, esse homem Elimas de filho do diabo. Outra passagem também eu quero compartilhar com vocês em 1 João, capítulo 3 também, do 8 ao 10. João chama pessoas também de filho do diabo. E eu quero que vocês reflitam, queridos, nesses textos que nós estamos lendo, porque diante, queridos, dessa situação,
dessa situação difícil do qual o país e o mundo se encontram, queridos, coisas piorando diante de situações. E eu quero trazer para vocês, queridos, para o mundo as coisas não vão melhorar. Para esse mundo as coisas não vão melhorar. Então, queridos, há nesse momento de refletir, porque diante dessa situação, queridos, o que podemos entender é que Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós temos que estarmos preparados e nós temos que ter convicção, queridos, como filhos de Deus, porque são os filhos de Deus que vão subir e vão ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, 1 João, capítulo 3, do 8 ao 10 diz, o João falando de pessoas também filhos do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque é semente de Deus. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aleluia! Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, queridos, João aqui é bem claro, queridos, no que ele fala, que existe filhos de Deus e filhos do diabo. E ele falou uma palavra bem clara, queridos. Se você não ama o seu irmão, você não é filho de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus nos fala sobre o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você tem amor por você, queridos, tenha amor ao seu próximo, porque dessa forma você está se identificando, queridos, que você é filho de Deus quando você ama o seu irmão. Amém? A palavra de Deus nos fala, queridos, que muitas pessoas acham que são filhos de Deus quando realmente não são. É isso que eu quero compartilhar com vocês, porque os filhos de Deus, queridos, andam na luz. Os filhos de Deus, queridos, são sal e luz aqui nessa terra. Em outras palavras, os filhos de Deus, queridos, faz a diferença aqui nesse mundo, queridos, testemunhando de Cristo onde quer que esteja. Amém? Todas as pessoas, queridos, que não receberam a Cristo, elas são criaturas de Deus, mas nem todas são filhos de Deus. Queridos, tem pessoas, queridos, que nos falam muitas das vezes: ah, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu não faço mal a ninguém. Essas pessoas, queridos, se acham boazinha, mas se tivesse alguém perfeito aqui nessa terra, queridos, Jesus não precisava vir para morrer ali na cruz do Calvário pelos meus e os seus pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, queridos, porque não havia um justo sequer. Então, existem muitas pessoas, queridos, criaturas de Deus que não faz mal a ninguém, anda correto, mas se não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não se tornaram ainda filho de Deus. Amém? Como ser filho de Deus? É uma pergunta, queridos, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Como ser filho de Deus? Eu quero dizer para vocês que é pela fé. É pela fé, queridos, que nós
nos tornamos filhos de Deus. Amém? E a palavra de Deus nos fala, queridos, em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É justamente isso, é mediante a fé em Cristo Jesus que nos tornamos filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. Ou, como diz em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, queridos, que todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. É ao receber, queridos, pela fé, Jesus se torna filhos de Deus. Amém, queridos? Que possamos, amados, tão somente, amados, refletirmos nesse estudo desta noite, da qual você possa começar a refletir se você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Porque a palavra de Deus foi bem clara, queridos, aqui nesse estudo. E João falou, se nós não amarmos o nosso irmão, não somos filhos de Deus. Então, queridos, que vocês possam refletir. Jesus está voltando e Ele vai buscar, queridos, a sua igreja. E essa igreja, queridos, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, queridos, do qual Ele aproximou, amados, levou a ter a comunhão com o Pai. A palavra de Deus nos diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje eu e vocês, queridos, temos livre acesso ao Pai. Podemos ter a comunhão com o Pai, queridos, da qual tinha perdido ali no jardim do Éden. Então, que vocês possam refletir de quem você é filho. Amém? Então, amados, eu quero que vocês tenham a convicção que verdadeiramente vocês são filhos de Deus, que vocês amam o seu irmão, que nós amamos o nosso próximo. Dessa forma, nos identificamos, queridos, como filhos de Deus quando amamos o nosso irmão. Amém? Que a palavra do nosso Deus possa ser aplicada nos vossos corações e que nós possamos tão somente tomar posse dessa palavra e colocar em prática, porque nós somos sal e luz aqui nessa terra como filhos de Deus. Amém? Eu quero orar por você esse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te render graças, Senhor, por esta palavra. Quero te dizer, Senhor, que nós te amamos, Pai, te adoramos na beleza da tua santidade e queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos teus livramentos, Pai, da qual tem nos dado, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesse momento, Senhor, apresentar diante de Ti, Senhor, o Brasil e o mundo, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar convencendo, Pai, essas pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Que essas pessoas venham entender, Pai, que existe um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que está no controle de todas as coisas e que nos ama. E esse Deus vem buscar a sua igreja, Pai, para estar com Ele todo sempre. E a igreja do Senhor somos nós, Pai. Somos aqueles que recebemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus. Por isso, o Senhor começa, Senhor, nesse momento, Pai, desfazendo todo o mal, Senhor, dos corações, Pai. Que as pessoas venham tão somente refletir, Pai, e quererem
e que essas pessoas venham querer, Pai, ser filhas de Deus, Pai, através de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Essa é a minha oração, Pai, repreendendo todo o mal, Senhor, no Brasil e no mundo, Pai. Nós declaramos, Senhor, a falência, Senhor, do diabo, Senhor, contra, Senhor, as pessoas, através dessa enfermidade, Senhor, que está atingindo o Brasil e o mundo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, e paralisamos, Pai, no nome de Jesus, todo o mal, e declaramos, Pai, as pessoas libertas, Pai. Declaramos, Senhor, cura sobre as pessoas que estão enfermas, Pai, que estão doentes nesse momento, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus, seja sarado, seja sarada, curados no nome de Jesus. Eu já te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando todos vocês.